Olá, eu sou o Urian Carneiro e essa é a bolsa Costanza. E eu desenvolvi ela pensando nessa tendência de cores bem alegres, bem marcantes, que vem aí para essa próxima estação. Ela é feita em crochê, toda estruturada, e aqui nesse vídeo você vai receber as orientações para fazer ela nessa versão, e na apostila que vocês vão receber gratuitamente, tem também essa versão azul. Tem um diferencial aqui na aba dela, com esse tipo de fecho. Então aqui na descrição do vídeo vocês conseguem baixar gratuitamente a sua apostila. Quero lembrar que esse é um conteúdo patrocinado pela Metais Altero, então já deixo registrado aqui o meu agradecimento. E lembrar também que todas as referências dos metais e de todos esses materiais vocês vão encontrar aqui na apostila gratuita. E antes de começar a nossa videoaula, eu quero te convidar a conhecer as minhas redes sociais. Então já se inscreve aqui no canal, procura lá no Instagram, @uriancarneiro, que tem bastante conteúdo para vocês. Então, sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Para a gente fazer a nossa alça de bolsa, nós vamos usar esses materiais aqui. Eu quero lembrar que na descrição do vídeo aqui e na apostila vai estar os códigos de referência de cada um desses materiais aqui para facilitar para vocês. Então a gente começa aqui com esse 1 metro de cordão, que é muito maravilhoso esse cordão. Esse par de mosquetões, que é bem bonito também. Essa argola articulada em formato de coração, que tem esse detalhezinho aqui, um pinguinho de tinta, muito bacana também. Duas argolas articuladas redondas aqui na cor dourada. Essas duas ponteiras aqui. E aí vamos usar também aqui algumas argolinhas para fazer um detalhezinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar esse cordão aqui dobrado ao meio. Então medir bem a metade dele aqui. Aqui nessa ponta, se você quiser, você pode vir com um isqueirinho e fazer um acabamento, ó, só derretendo de leve assim a pontinha dos fios. Prontinho. E agora nós vamos colocar então essas duas pontas aqui do nosso cabo nesta ponteira. Então com um jeitinho vem ajustando aqui e colocando dentro da ponteira. Se você preferir, você pode também passar uma fitinha aqui para dar um acabamento, para facilitar essa inserção ali dentro da ponteira. Então olha só, peguei aqui uma fita crepe, peguei aqui uma fita transparente, vou cortar essa pontinha dela. E vou colocar, ó, só bem na pontinha aqui, ó, porque só vai entrar essa parte aqui dentro. Então não posso colocar muita fita, porque ele vai acabar me atrapalhando. Então, ó, 1 centímetrozinho aqui de fita já vai ser o suficiente. E agora sim eu vou inserir aqui dentro da minha ponteira, ó. Aqui assim tá bom. E aí venho com a chavinha e vou fechar esse parafuso. Pronto, aqui está, olha, já tá bem firminho. Vou fazer isso aqui na minha outra ponta também, dobrando ele aqui assim ao meio e colocando dentro, então, da minha ponteira. Se você preferir, dá para pôr um pinguinho de cola ali dentro também, para garantir. Aqui está, ó, fica bem firminho. Então nós já temos aqui a estrutura da nossa alça de mão preparada, né? E aí agora nós vamos inserir então esses mosquetões aqui nessas extremidades. E para isso eu vou utilizar então aquelas minhas duas argolinhas. Aqui eu estou utilizando essas na cor ônix, justamente para dar um efeito bem artístico e mostrar que a gente pode sim misturar os banhos diferentes dos metais, né? Então eu vou colocar aqui um banho de ônix misturado com o banho dourado e vai ficar bem legal. Olha só como ele dá um efeito bem bacana, bem artístico para a peça. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro lado. Prontinho, já temos aqui a nossa peça preparada. E agora nós vamos usar essas duas argolas aqui para prender nas laterais da bolsa. E como opcional, você pode trocar então, ou inserir também em um dos lados esse mosquetão no formato de coração, para dar ainda mais um charme na peça, né? Então nós vamos começar fazendo a lateral da bolsa, nós vamos fazer duas peças iguais a essa, e aí depois vamos fazer as costuras dela, tá? Então nós vamos tecer aqui com o fio rosa Barbie, que é esse rosa mais forte, 9 correntinhas. Aí eu pulo essa primeira correntinha logo após a agulha
e venho trabalhando aqui 8 pontos baixos. Então, eu pulo esse primeiro e venho no próximo. No seguinte aqui, coloco um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo, e vou assim até o final. Temos aqui, então, 8 pontos baixos. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou virar meu trabalho, e aqui, somente na alcinha de trás, eu vou voltar fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Então, se eu olhar assim de frente, eu vou ter a primeira alcinha, né? Que seria a alcinha da frente, e ali atrás, a alcinha de trás, né? Então, olhando de frente para o meu trabalho. Eu vou fazer um ponto baixíssimo somente nessa alcinha aqui. Então, faço um ponto baixíssimo aqui. Opa, escapou. Um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E sempre pegando somente essa alcinha aqui. Um ponto baixíssimo em cada pontinho desses de base. Cheguei ali no meu final, subo uma correntinha, viro o meu trabalho e agora eu vou trabalhar um ponto baixo centrado na carreira de baixo em cada ponto de base. Então eu vou pegar, ao invés de eu pegar só a cabecinha do ponto aqui, eu vou descer e vou pegar lá na minha carreira de baixo, aqui. Então sempre, como é ponto baixo centrado, vai ser dentro desse Vzinho do ponto aqui. Então vou entrar com a minha agulha aqui no meio, para pegar ele em formato de ponto baixo centrado. Então, eu abro esse meu trabalho para poder enxergar bem. Meu primeiro ponto está aqui, ó, bem no meio dos meus dois dedos tem o Vzinho do ponto, do meu primeiro ponto. É ali que eu vou tecer meu primeiro ponto baixo centrado. Então, ao invés de eu pegar a cabeça do ponto, eu desço na carreira de baixo, no meio do Vzinho, e vou fazer um ponto baixo centrado ali. Alongo meu ponto para ele dar a altura dessas duas carreiras e fecho o meu primeiro ponto baixo centrado. Ó, ele faz o Vzinho aqui. Vou no meu próximo ponto, alongo ele um pouquinho e venho fazendo um ponto baixo centrado em cada ponto de base, né? Naquela carreira de baixo ali. Fazendo esse alongadinho aqui. Esse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês vai fazer com que a lateral da nossa peça fique bem estruturada. É ele que vai garantir a nossa lateral bem estruturada. Então, eu tenho que ter 7 pontos baixos centrados nesta carreira. Eu já fiz 6, eu tenho que ter 8 pontos baixos centrados nessa carreira. Eu já fiz 7, e agora que meu último vai ser pegando bem na lateral da minha carreira, aqui, ó. Aqui eu vou ter meu 8º ponto baixo centrado. Ficou com dúvida? Vem e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza. Agora eu vou subir uma correntinha, viro o meu trabalho e volto novamente fazendo pontos baixíssimos somente naquela alcinha. Essa carreira de pontos baixíssimos, ela serve como que para deslocar o meu fio para aquele meu lado de lado ponto novamente, né? Da minha carreira aqui novamente. Então é como se eu estivesse deslocando ele. Ele não cria um relevo, um volume, mas ele desloca meu fio lá para o meu começo do trabalho. Esse meu último ponto, que seria nessa alcinha aqui, eu gosto de uma dica para vocês aqui, ao invés de eu pegar nessa alcinha, o último ponto baixíssimo, pegar na lateral, aqui, ó. Ele vai pegar 2 alcinhas aqui, ó. E isso vai garantir uma lateral bem retinha, tá? Então, meu último ponto baixíssimo, eu pego naquela lateralzinha ali. 8 pontos baixíssimos, subo uma correntinha, viro o meu trabalho. E vou mais uma vez fazer os pontos baixos centrados, né? Então, o meu primeiro ponto está aqui, ó. Eu entro lá embaixo naquela carreira do ponto baixo centrado e faço um ponto baixo centrado. Ó, o meu próximo está aqui, ó, o Vzinho dele. Deixa eu mostrar aqui com a outra agulha. Ó, o Vzinho dele tá bem aqui, ó. É aqui no meio que eu vou entrar com a minha agulha. Entro ali e coloco meu ponto baixo centrado. Vou no próximo, coloco um ponto baixo centrado. Então, eu estou abraçando aqui 2 carreiras, né? Isso faz com que, então, a minha peça fique bem estruturadinha. Nós vamos fazer esse mesmo ponto na parte da base da bolsa, no fundo, né? Na parte de baixo da bolsa. Então, as laterais, que eu vou fazer 2 laterais iguais, e a base são com esse mesmo ponto, para garantir que a estrutura da nossa peça, né? A parte de baixo e as 2 laterais fiquem bem firminhas. Deixa eu pegar a minha outra bolsa para mostrar para vocês como que ela ficou.
Então aqui nessa versão azul, a lateral, ó como que ele fica a lateral bem firminha. Fica bem durinha mesmo, a lateral de um lado, a lateral do outro e a parte de baixo são todas com esse mesmo ponto. Então é isso que dá estrutura para nossa peça, deixa a bolsa bem firminha. Os pontos da aba, da frente e das costas vão ser diferentes, então já é um ponto mais maleável, né? Que dá essa mobilidade aqui para minha peça, proposital, né? Eu quero uma aba mais maleável. Então a estrutura da lateral e do fundo é mais durinha, mais firminha, para manter a peça firminha. E a nossa aba, frente e costas, é no outro ponto mais maleável. Então vai ser sempre assim, chegou ao final da carreira, sobe uma correntinha, vira o trabalho, vem fazendo pontos baixíssimos, né? E o meu último baixíssimo, ao invés de eu pegar naquela alcinha, eu pego na lateral, que é aquela diquinha, né? Sobe uma correntinha, vira o trabalho, ponto baixo centrado mais uma vez, lá na carreira de baixo. Cuidando para ter sempre 8 pontos nessa carreira, né? Se precisar, sempre ao final vem ali e conta os pontos para ter certeza que tem os 8 pontos baixos centrados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí eu vou repetir isso até ter 30 carreiras. Então sempre uma correntinha, vira o trabalho, pontos baixíssimos somente numa alça. Lá no final uma correntinha, vira o trabalho, pontos baixos centrados. Então faz aí até ter 30 carreiras. Eu vou adiantar meu trabalho e aí eu volto com vocês para mostrar a continuidade dessa lateral da bolsa. Fiz aqui então as 29 carreiras e agora a minha carreira número 30 vai ser um contorno de pontos baixos aqui em torno da minha peça. Vai ter um detalhezinho nesse contorno. Então nas laterais eu vou seguir uma sequência de um aumento e 3 pontos. E na parte de baixo e de cima vai ser somente ponto sobre ponto. Então fiz aqui meu último ponto, agora vou começar a fazer o contorno na lateral, então eu faço mais um ponto no mesmo lugar, que vai ser o meu primeiro aumento. Então aqui no meu primeiro pontinho, faço mais um no mesmo lugar, que seria o meu aumento, e ele já faz essa curvinha para descer aqui para a nossa lateral. Então fiz um aumento, agora eu vou fazer 3 pontos normais, aqui 3 pontos sozinhos. Então um ponto, ponto baixo, né? No próximo lateral aqui, meu segundo ponto, na próxima lateral, meu terceiro ponto. Agora um aumento, então aqui um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo lugar. E agora 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Agora, novamente, um aumento. Essa foi uma maneira que eu encontrei aqui de distribuir os pontos de uma maneira que ficasse mais uniforme, tá? Então, 3 aumentos e um ponto. Fiz meu aumento, um aumento e 3 pontos. Fiz o meu aumento, agora mais 3 sozinhos. 1, 2, 3. E agora 3 sozinhos. Um aumento. Daí 3 sozinhos. E agora aqui no cantinho, um aumento. Quem preferir pode até vir e desmanchar esse nozinho aqui inicial, sem medo que ele não vai desmontar o teu trabalho, ó. Só desmanchar o nozinho, porque ele não fica um carocinho. Só desmanchei, deixei o fiozinho ali. Aqui no canto vou colocar então um aumento. E na parte de baixo, ponto sobre ponto. Então um ponto em cima de cada ponto de base. Já vou cobrindo esse fiozinho no começo do trabalho aqui, tá? Cheguei aqui no meu outro canto, mais um aumento. Nos cantos sempre vai ser aumento, tá? Então, 2 pontos no mesmo lugar. Que aí ele serve para fazer essa curvinha e vir para a lateral novamente. Daí começo aqui, então. 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. E um aumento no próximo. Um aumento, 3 sozinhos. 1, 2,
3, um aumento, 3 sozinhos, e vai assim até lá em cima. Cheguei aqui no meu cantinho, um aumento. E na parte de cima, um ponto em cima de cada ponto de base. Aqui está, dá uma ajeitadinha com a mão aqui para distribuir bem os pontos. Tenta não puxar muito trabalho, mas dá uma compactada assim com a mão. Se você puxa, você acaba esgarçando, né, o trabalho. Então assim você vem, dá uma massageadinha assim com a mão nas laterais, que ele já fica bem retinho. Aí o que nós vamos fazer? Vamos cortar o fio deixando uma sobrinha aqui, uma pequena sobra. Corta o fio, tira de dentro do ponto, coloca na agulha de tapeçaria. No meu caso aqui eu estou usando um passo elástico, que ele é muito bom para esse fio. Então coloquei aqui na agulha da tapeçaria. E vou fazer um arrematezinho. Então eu venho no meu próximo ponto, ó, meu último ponto está aqui. Eu vou vir aqui no meu próximo, de frente para trás, aqui com a minha agulha. E volto agora com a minha agulha dentro dessa cabecinha de ponto que o fio está saindo. Meu fio está saindo aqui de dentro. Eu vou entrar com a agulha ali novamente, pegando essas duas alcinhas, a de trás também, ó. Ele vai fazer um arremate e vai imitar uma cabecinha de ponto. Ó, ele fica um arremate bem perfeitinho, ele imita uma cabeça de ponto, dando continuidade ao meu trabalho. Essa sobra do fio, eu venho aqui atrás e escondo embaixo de uma carreira de pontos aqui. Vou alguns pontinhos para lá, dou uma ajustadinha e volto alguns pontinhos para cá de novo. Aqui está, não precisa puxar muito. Daí venho aqui, corto o meu fio, deixando ali mais ou menos 1 centímetro de sobra. E queima a pontinha dele com a parte azul da chama de um isqueiro. A parte azul da chama ajuda a não deixar a pontinha do fio muito preta. Ela fica bem naturalzinha aqui. Aqui tem mais uma pontinha de fio, já vou aproveitar, já vou arrematar também com o isqueiro. Parte azul da chama. E encosta o fiozinho ali, ele já cola na trama. Então essa aqui é a primeira lateral. Nós vamos fazer mais uma lateral exatamente igual a essa. E a parte da receita do fundo da nossa bolsa é igual também. Só vai mudar a quantidade de carreiras ali que a gente vai fazer, que vai estar escrito na receita de vocês. Então vou adiantar aqui essa parte e já volto com vocês. E agora aqui para a parte da frente e costas da bolsa, que vão ser exatamente iguais. Nós vamos estar utilizando aqui o rosa balé, que é esse rosa mais clarinho, ou a cor da preferência de vocês, é claro. E nós vamos fazer aqui um cordão com 16 correntinhas. Aí nós vamos pular a primeira correntinha após a agulha e vou entrar na seguinte e volto fazendo aqui 15 pontos baixos. Ponto baixo comum mesmo, tá? Então aqui está 15 pontos baixos. Aí ao final da carreira eu subo uma correntinha, viro o meu trabalho e volto fazendo 15 pontos baixos novamente. Então logo aqui embaixo, no pezinho dessa correntinha que eu subi aqui mesmo, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. Essa correntinha que eu subi, ela não conta como ponto, é só para dar altura ao trabalho. Então meu primeiro ponto baixo vai ser bem no pezinho dessa correntinha aqui, ó. Primeiro ponto baixo aqui e venho fazendo mais 14 pontos, né? Quem preferir pode dar contando aí os pontos para conferir se está certinho. Mas tem que ter 15 pontos baixos ao final da carreira. Está 15 pontos baixos. Vou subir mais uma correntinha novamente, viro o meu trabalho e mais 15 pontos baixos. Meu primeiro ponto já aqui logo após essa correntinha da subida, né? Deixa eu aproveitar para dar uma dica de acabamento. Meu 15º ponto baixo, sempre, né, o último, ao invés de eu fazer aqui na cabecinha do ponto, onde a gente tem feito normalmente, o meu último ponto eu faço naquela correntinha da subida. Então eu pego ela aqui, ó, de ladinho, onde ela faz essa alcinha aqui com 2 laçadas, e faço meu último ponto baixo sempre nela, que isso aqui ajuda a deixar a lateral bem retinha. Então eu vou subir aqui um total de 19 carreiras, de 15 pontos baixos, né? Ponto sobre ponto, não tem muito segredo, é bem repetitivo essa parte. Eu vou adiantá-la aqui e volto com vocês para fazer o acabamento dessa carreira, para fazer o acabamento dessa parte da peça, tá?
Então aqui está, fiz as 19 carreiras, né, de pontos baixos. E agora, na 20ª carreira, nós vamos fazer um contorno de pontos baixos. E nesse contorno, nós vamos fazer um ponto em cima de cada ponto de base, aqui em cima e aqui embaixo, e um ponto em cada uma das laterais, atentando para nos 4 cantos colocar um aumento. Então, meu primeiro canto já está aqui, vou colocar meu primeiro aumento, né? O meu último ponto está aqui, volto nesse mesmo lugar e coloco mais um ponto baixo. Ele já faz aquela curvinha para vir para a lateral. E aí venho tecendo um ponto baixo em cada uma dessas laterais de base aqui, ó. Um pontinho em cada lateral de carreira. Aqui está, cheguei no meu cantinho, vou desmanchar aquele nozinho do início do trabalho, só para não ficar o carocinho, sem medo, olha, não vai desmanchar. Então, neste canto, coloco 2 pontos, né, que seria o meu aumento. E já vou cobrindo o fiozinho do começo do trabalho. Ó, 2 pontos no mesmo lugar, e ele já fez a curvinha para agora a gente vir trabalhar na parte de baixo da nossa peça aqui, ó. Um ponto em cada ponto de base. E vai cobrindo o fiozinho do começo do trabalho. Cheguei no meu outro canto, um aumento, né? 2 pontinhos no mesmo lugar. E ele faz a curvinha para vir para a lateral. Um ponto em cada lateral. Cheguei no meu quarto canto, um aumento, né? 2 pontos no mesmo lugar, para ele fazer a curvinha e direcionar meu fio agora para a parte de cima do trabalho aqui. E aqui está, olha como fica linda essa peça com o contorno, né? Vou cortar meu fio, deixando uma sobrinha, tiro de dentro do ponto, agulha de tapeçaria e vamos fazer aquele mesmo arremate da carreira da peça anterior. Prontinho, aqui está. Vai fazer mais uma peça exatamente igual a essa daqui. E agora, para a gente fazer a aba da bolsa, nós vamos tecer aqui um cordão com 12 correntinhas. Vou pular minha primeira correntinha logo após a agulha e venho fazendo, então, 11 pontos baixos. Aqui está 11 pontos baixos. E aí eu vou subir, então, aqui 21 carreiras de 11 pontos baixos. Naquele mesmo sistema que a gente fez a nossa parte da frente e de trás da bolsa, a aba vai ser nesse mesmo sentido, com pontos baixos normais. Então, sempre ao final da carreira, sobe uma correntinha, vira o trabalho e vem fazendo 11 pontos baixos. Como essa parte aqui é bem repetitiva, eu vou adiantar e aí eu vou voltar com vocês, onde nós vamos fazer a fenda para inserir, então, o nosso fecho torniquete, tá? Então, vou adiantar aqui essa parte e já volto com vocês. Teci aqui as minhas 21 carreiras e agora nessa próxima carreira a gente vai precisar de um pouco de atenção, tá? Então, eu vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho e vou tecer aqui 4 pontos baixos. Vou tecer agora aqui 5 correntinhas. Vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e vou tecer mais 4 pontos baixos aqui. Então, eu criei uma alça ali, né, que vai criar a nossa fenda. Aqui, ó, essa alcinha vai ser a nossa fenda, onde vai entrar o nosso fecho torniquete, tá bom? Então, agora, vou continuar aqui, subo uma correntinha, viro o meu trabalho e vou tecer aqui pontos baixos, né? 4 pontos baixos aqui na minha base. Aqui nas minhas correntinhas, vou tecer 5 pontos baixos, uma em cima de cada correntinha. Ó, posso pegar uma alcinha só aqui, com jeitinho.
E aqui na base, mais 4 pontos baixos. Olha, ele já criou aquela fenda, que é onde vai entrar o nosso torniquete. Subo mais uma correntinha, viro meu trabalho e agora faço 11 pontos baixos. Perdão, 13 pontos baixos, que a gente colocou mais pontos baixos aqui nessa alça, né? 13 pontos baixos. Agora aqui, eu vou cortar o meu fio, corto o meu fio e deixo ele assim em espera, tá? Agora eu vou inserir a cor rosa Barbie, né? Que é aquele rosa mais fortinho. Então eu vou vir aqui, ó, nessa extremidade, no comecinho do trabalho, aqui, e vou inserir meu fio novamente. Posso puxar ele assim e dar um nozinho, ó, trago ele pra frente. Dou um nozinho aqui, deixo uma sobra e dou um nozinho para fixar ele na peça. Depois eu arremato essa pontinha. E aqui eu vou subir um ponto baixo em cada lateral de carreira. Ó, um pontinho em cada lateral de carreira. Que vai ser um contorno de pontos baixos em torno da minha peça. Cheguei aqui no meu canto, vou colocar um aumento, né? 2 pontinhos no mesmo ponto. Para ele fazer essa minha curvinha aqui. E aqui na parte de baixo, um ponto em cima de cada ponto de base. Cheguei aqui novamente no meu canto, agora eu tô com esse fio soltinho do rosa balé, esse rosa mais clarinho, então eu faço com cuidado aqui, ó, dou uma seguradinha nele e teço aqui nesse canto também 2 pontos baixos. Ele fazendo mais uma vez a minha curvinha. E agora sigo trabalhando um ponto em cada lateral e já vou escondendo esse fiozinho do rosa claro para já arrematar ele também. Se sentir que ele está muito frouxinho, pega e solta aqui, dá uma ajustadinha nele com a mão, para fazer um arremate bem bonitinho ali. Cheguei aqui no meu canto, 2 pontos baixos no mesmo lugar, um aumentinho para fazer a curva, e aqui em cima um ponto em cima de cada ponto de base. Se quiser aproveitar e trazer esses 2 fiozinhos do começo do trabalho aqui para a direita e cobrir eles com os pontos, já faz o arremate deles também. Então, ó, eu pego o meu ponto e já cubro esses 2 fiozinhos do começo do trabalho ali também. Isso aqui já agiliza, já antecipa o meu arremate aqui também dessa carreira. Ó, ele vem escondendo ali em cima. Depois a gente vem e corta os excessos e queima com um isqueirinho. Então aqui está, fizemos o contorno em torno da nossa peça. E agora, uma última carreira que a gente vai fazer vai ser um contorno de pontos baixos, mais uma vez, só que um ponto baixo alongado, pegando na carreira de baixo. Então, meu primeiro ponto... Aqui eu fecho com baixíssimo, ó, esse meu último ponto, venho aqui e fecho com baixíssimo, só para arrematar essa minha carreira aqui em cima. E agora eu vou tecer um ponto baixo alongado. Então, ao invés de eu pegar na cabeça do ponto, eu pego no pezinho dele, lá na carreira de baixo, aqui. Dou uma alongadinha e faço um ponto baixo. Então, ao invés de pegar na cabeça, pego no pezinho dele aqui. Isso vai criar uma carreira de ponto baixo mais reforçada, que vai ajudar a deixar a nossa aba estruturada e criar um relevinho bonito na peça também. Então, ó, pegando sempre lá na carreira de baixo e alongando um pouco o ponto.
Cheguei aqui no cantinho, coloco 2 pontos, mais uma vez, um aumento, né? Para ele poder fazer a curvinha ali. Depois, ponto sobre ponto. No cantinho, mais um aumento. Pra fazer bem a curvinha. Na lateral, ponto sobre ponto. Aqui está, cheguei aqui em cima, corto meu fio, faço aquele arremate tradicional. Aqui está, e agora vamos fazer a aplicação, então, do nosso fecho. A gente começa abrindo o nosso fecho aqui, deixando ele aberto, ó, tirando as partes dele. E aí, aqui nessa parte externa, nós vamos, com a ajuda de uma chave de fenda, afrouxar esses parafusinhos que ele vem aqui, ó. Ele vem alguns parafusinhos, 3 parafusinhos. A gente afrouxa ele para que essa fenda que tem aqui no meio dele fique um pouquinho mais aberta. Não precisa tirar o parafuso inteiro, é só dar uma afrouxadinha nele, de um jeito que essa partezinha da fenda ali fique mais aberta. Ó, abre com cuidado para não tirar inteiro, tá? Só para abrir a fenda mesmo. Já afrouxei aqui, agora nós vamos posicionar o crochê virado com o lado direito para baixo e vamos aplicar então o nosso triângulozinho aqui, deixando uma ponta, né? A ponta mais aguda virada para baixo aqui na nossa aba. E a gente vai encaixar aqui nessa fenda, com um jeitinho, distribuindo a trama ali dentro dessa fenda, ó. Vem com um jeitinho, ajusta com a mão aqui. Ó, tenta deixar bem retinho. Pode até ajudar com a chave de fenda a colocar a trama ali dentro daquela fenda, ó. Da fenda do torniquete. Para a hora que a gente fechar os parafusos, ele se prenda, então, na trama do crochê. Pronto, e aí sim a gente vem e aperta os parafusos. E aqui está a nossa aba. Agora vamos fazer a montagem da nossa bolsa. E agora que já temos todas as partes aqui confeccionadas, vamos fazer a montagem. Então, estou aqui com a minha parte de baixo e as minhas 2 laterais. Eu vou começar costurando elas, deixando, né, o lado direito das peças virado para fora. Então, eu vou pegar aqui um fio. Eu aproveitei o mesmo fio que já tinha finalizado a parte de baixo aqui e vou costurar. Então, coloco os lados direitos virados para baixo aqui e vou costurar essas 2 partes. Então, junto aqui, ó, avesso com avesso e vou fazer a costura. E aqui eu vou fazer a costura, você pode fazer pegando a cabeça inteira do ponto, pegando só uma alça. Eu optei por pegar aqui na terceira alcinha, que ele vai deixar um relevinho, um detalhezinho ali aparecendo no cantinho da nossa peça. Então eu vou alinhavar pegando aqui, ó, terceira alcinha de um lado e terceira alcinha do outro. E venho alinhavando e ajustando aqui essa costura. E aqui está, ó. Pegando nessa terceira alcinha, ele cria esse detalhe, né? Um vinco aqui mesmo, uma quina, né? Um cantinho que vai delimitar bem bacana, assim, a separação das partes da peça, tá? Sobra do fio, vou vir aqui atrás e vou esconder embaixo da trama. Vou fazer isso pro lado de cá exatamente da mesma forma. Então, vou adiantar aqui essa parte e já volto com vocês. Então, aqui nós temos já preparado, né, as laterais e o fundo, né, a parte de baixo da nossa bolsa. Agora nós vamos pegar as nossas frentes e costas aqui, vamos posicionar elas e vamos costurar a frente e as costas da mesma maneira, tá?
Ele tá parecendo um pouquinho menor do que a parte lateral, mas é porque são pontos diferentes, mas a quantidade de pontos aqui vai bater e vai deixar a peça bem estruturadinha, é bem proposital isso mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui, juntar essas laterais, e aí com o fio rosa mais claro, nós vamos costurar crochetando pontos baixíssimos, tá? Então, ó, encosta aqui, ó, as laterais, né, colocando avesso com avesso, e a gente vai costurar. Então, eu vou primeiro inserir o fio, vou inserir aqui na parte rosa claro mesmo, né? Passei o fio ali, deixo uma sobrinha, que depois eu vou fazer o arremate dele. Dou um nozinho, só para firmar ele no lugar. E aqui vou crochetar pontos baixíssimos, pegando uma alça de cada lado da peça. Então, uma alça do lado de cá e uma alça do lado de lá. Ou seja, uma alça da lateral da bolsa e uma alça da frente ou costas da bolsa, tá? Trago o meu fio rosinha claro para frente. E aí vou no próximo ponto, uma alça de cá e uma alça de lá, e faço um ponto baixíssimo. Ó, é uma costura de pontos baixíssimos. Pegando sempre um pontinho de cada lado, uma alça de cada ponto, né? E trazendo pontos baixíssimos. Ele vem fazendo a costura e criando esse detalhezinho, né, na cor mais clara, que vai aparecendo na lateral da bolsa. Vai fazer isso por toda a volta. Chegou aqui no meu cantinho, aí eu vou dobrar, porque nós vamos entrar na parte de baixo da bolsa agora. E sigo trabalhando assim, pegando um pontinho de lá e um pontinho de cá. É o mesmo esquema por toda a volta da bolsa. Deixa eu aproveitar e dar uma dica aqui. Vamos supor que eu tivesse faltado um pontinho aqui, né, na contagem da parte rosa clara para o rosa forte aqui. O que você pode fazer, por exemplo, é pegar 2 pontos do rosa forte ali, por exemplo, desse pink, né? 2 pontos, assim, uma alcinha de cada. E aí um ponto lá do rosa claro. E fecha um baixíssimo, fechando os dois juntos, para fazer essa compensação, tá? Só caso precise, porque às vezes a gente erra na contagem, põe uma carreira a mais numa parte ou uma a menos. Caso precise, faz essa compensaçãozinha aí, tá? Senão, é um ponto em cima de cada ponto normal, do começo até o final. Ó, por exemplo, aqui no final eu tenho 3 pontos desse lado e 2 do lado de lá. Então, eu vou ter que fazer uma compensaçãozinha, ó. Vou pegar 2 pontos daqui e um de lá. Opa, escapou. 2 pontos do lado de cá e um pontinho do lado de lá. E fecho com um jeitinho, fazendo essa compensação. Ó, agora ficou 1 e 1, finalizo aqui minha carreira. Olha, quase não dá nenhuma marcação aqui. E também ajuda a dar essa estrutura para a peça. Agora vou cortar o fio e arrematar escondendo, né, ali do outro lado essa sobrinha do fio. E aí o outro lado da bolsa aqui vai ser exatamente igual. Vou posicionar e fazer a mesma costura que eu fiz aqui no outro lado, tá? Vou adiantar essa parte e venho com vocês para fazer a costura da aba. Agora eu tô aqui com a minha bolsa já estruturadinha. Nós vamos costurar a aba. Então vou posicionar a minha aba aqui em cima, ó. Aqui em cima. E vou fazer mais uma vez essa costura com pontos baixíssimos. Então o meu fio já está aqui saindo da trama. Vou pegar uma alcinha daqui e uma alcinha de lá. E trazer um ponto baixíssimo. Uma alcinha daqui, uma alcinha de lá. E trazer um ponto baixíssimo. Simples assim. E esse tipo de costura, além de criar mais um detalhezinho de rosa no rosa, aqui ó, ele faz um detalhezinho nas cores, ele também garante essa maleabilidade que a gente precisa para essa nossa aba da bolsa. Agora essa sobrinha do fio, a gente corta o excesso, agulha de tapeçaria e faz o arrematezinho escondendo o fio lá dentro da peça, né? Então, eu abro aqui e vou passar por baixo de algumas carreiras aqui dentro. Olha como ela já tá lindinha nessa peça. Agora nós vamos fazer o detalhe aqui do nosso fecho torniquete. Então, vou abrir meu fecho e tirar essa parte de dentro. Vou posicionar ela, ó. Primeiro coloca novamente aqui e posiciona bem ela, para daí aplicar as travinhas do nosso torniquete. Eu vou abrir aqui, tirar essa chapinha que tem dentro. Ó, ela vem com essa chapinha aqui. Essa chapinha vai por dentro da nossa trama. Então, primeiro eu vou posicionar ela.
Vou colocar de novo ela aqui mais uma vez. Aí, nesse momento, é até interessante colocar um enchimento aqui dentro da bolsa, para a gente ter a proporção real do tamanho dela. Eu vou colocar aqui dentro dela 2 novelos para fazer um volume. Para simular o tamanho da bolsa cheia, né, real, assim. E essa também já é uma dica de quando forem fazer fotos das suas bolsas, né, sempre coloca um enchimento aqui dentro, para deixar o formato dela bem bonito, tá? Então, vai lá, agora vamos posicionar e achar o lugar onde aplicar o nosso fecho. Ajeita a bolsa, assim, simulando, né? Simulando a posição dela. Aqui assim tá legal. E aí vem e aplica então o fechinho ali no lugar. Dá uma conferida para ter certeza que tá bem centralizado, que é aqui mesmo, beleza, beleza. Agora vem aqui por dentro e aplica essa chapinha aqui, ó. E aqueles dentinhos que estão ali dentro a gente dobra pro lado. Ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Ó, coloca a chapinha ali dentro, aqui, aperta bem e aí dobra os dentinhos aí para os lados ou para dentro, como preferir. Eu vou colocar para fora. Assim. E agora, já chegando aqui nos acabamentos finais, vamos aplicar a nossa alça, que eu ensinei vocês a fazerem ali no comecinho do vídeo. Vou usar esses mosquetões articulados aqui. Então, de uma maneira bem simples, eu venho aqui com eles e abro, ó. Abro assim e apenas clipo ele aqui na trama da minha bolsa. Então, escolho aqui, ó, umas 2 carreiras para baixo do final, aqui assim tá bom. E clipo ele entre os pontos. Simples assim mesmo. Aqui está. E aí a gente pode vir aqui e apenas aplicar a alça, ou se você preferir, você pode também colocar aqui, ó, mais um mosquetãozinho aqui, esse decoração, que tem mais um detalhe em rosa, para fortalecer esse tema, né, das cores aí. Ó, e clipa um lado e no outro, fica bem lindo e fica mais um detalhezinho, né? Olha como ela tá linda assim, né? Ainda uma ideia, uma opção é a gente aplicar um tassel. Eu comprei esse tasselzinho pronto aqui, que vocês encontram nos armarinhos. E aí vou usar, então, contas coloridas para manter o tema bem alegre da bolsa. E aí é bem simples, ó. Eu vou pegar aqui com a ajuda de uma agulha de crochê mesmo. Vou aplicar, olha a disposição das cores, acho que assim tá bacana. Ou assim, talvez. Assim. E aí vou passar a minha agulha de crochê dentro da conta e pegando a alcinha lá do meu tassel, levando lá pra cima, ó. Levei pra cima, deixei em espera, coloco a agulha dentro da conta, levo o fio lá pra cima. Ó, aí está, bem simples mesmo. E aqui eu posso aplicar, então, numa das laterais. Acho que eu vou aplicar na outra lateral, nessa aqui. Prontinho, olha, fica mais um detalhezinho aqui na lateral da bolsa, deixando ela uma bolsa bem estilosa, bem colorida, alegre. E aí, para finalizar, uma diquinha final é usar essas medalhinhas, né, ou plaquinhas personalizadas, que a Altero confecciona aí com a marca de vocês. Essa aqui é no formatinho redondo, bem discretinha, bem bonitinha, mas vocês podem fazer elas quadradinhas, retangulares, no formato que vocês quiserem. E aí é só aplicar ela em algum lugar aí da sua bolsa. Eu vou usar aqui uma argolinha e vou aplicar bem no meio dela aqui, para ficar um detalhe. E aí está. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima.